Bom dia a Bom todos e a dia, todas. Bom dia, Chicane. Bom dia, Bom bom Todinho. dia. dia. Posso Então vamos confirmar lá. aqui? Uhum. Bom dia a todos. Bem-vindo Bom, à 20ª reunião do segundo Ó, semestre do ano 320 rotário 25-26. pagar hoje. A Escola de Formação Rotária do Rotary Club São Paulo é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do Quadro Associativo do clube, através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo governador Cizenando Afonso. Nosso presidente, Ricardo Piragini, gestão 25-26. É uma grande satisfação em tê-los todos 8.621. aqui. Venham mais vezes, essa é a última da gestão, mas nós continuaremos na outra gestão com a Escola Rotária, com o novo presidente que vai assumir, nosso presidente Rubens Hanum, Esse é o salário e mínimo vocês terão dele, assuntos que muito aumentou esse importantes, ano. muito interessantes aí para acompanhar com a gente. Ressalto que todas as nossas reuniões elas são gravadas e lançadas no YouTube. Nossas secretárias colocarão os pensei que links estava no até chat. 1.800. Hoje nós teremos o nosso presidente, Não. Estou na querido nossa cabeça que presidente sobe. Ricardo É, Piragini, com o pois é. tema É que eu acho Meu que aqui ano em São como Paulo, para quem presidente. trabalha, tem um. O currículo do nosso presidente, ele é extenso. Vou pedir permissão, presidente. Eu estou com 10 páginas aqui do seu currículo, eu vou reduzi-lo ao mínimo aqui que eu posso, né? Tentei fazer um resumo, mas olha, é difícil. Mas vou tentar, tá bom? 10 Porém, páginas, Sérgio. o currículo, 10 páginas, olha, eu tentei fazer aqui, mas vamos lá. Currículo do nosso presidente. Ricardo Piragini é advogado especializado em propriedade intelectual e direito empresarial, com 37 anos de formado e mais 30 anos de atuação na proteção de ativos intangíveis. Ele é mestre pela PUC São Paulo, sócio da Britânia Propriedade Intelectual e presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e a Comissão de Direito da Moda da OAB Pinheiros, além de ser nosso presidente. Como sócio administrador da Britânia Propriedade Intelectual, escritório com mais de 6 décadas de atuação, Ricardo Piragini desenvolve trabalho estratégico voltado ao Brasil e ao mercado internacional, assessorando empresas na proteção, gestão e valorização de seus ativos intangíveis. Atua como professor convidado e palestrante, ministrando aulas, cursos e workshops voltados à formação de profissionais e executivos. É autor do livro Marca no Esporte, o instrumento de fomento das atividades esportivas. Atua também como organizador e coautor de obras coletivas na área de propriedade intelectual, liderança institucional e atuação associativa com mais de 25 anos de atuação na Ordem dos Advogados do Brasil. Exerce papel ativo na articulação entre advocacia, mercado e academia. Atualmente, presidente da Comissão de Propriedade Industrial e a Comissão de Direito da Moda OAB Pinheiros, função que exerce há 8 anos. E também nosso presidente do Rotary Clube de São Paulo, gestão 25-26. Lido o resumo do currículo do nosso presidente, eu passo a palavra para o nosso governador Cizenando para a abertura da nossa escola rotária. Governador Cizenando, a palavra é sua. Eu estou abrindo aqui o som, viu? Porque eu estou com um som periférico aqui para evitar que vocês ouçam o que está sendo discutido aqui na nossa reunião. Mas Vamos lá. tudo bem. É, essa é a última reunião, é a prestação de contas, informação rotária, presidente Piragini com a palavra. Muito, muito obrigado. Queria agradecer o convite, agradecer e parabenizar o governador Cizenando pela condução da escolinha, agradecer e parabenizar o diretor Sérgio Vieira de Lima pela diretoria no DQA, que também tem dentro dela a Escola de Informação Rotária.
Se eu não errei na conta, a gente está na 22ª reunião da escola nesse ano rotário, né? E assim como muitas atividades do Rotary Clube de São Paulo, a escola de informação rotária, ela é tradicional e foi retomada tão logo foi possível após a pandemia. E hoje tem vida própria praticamente, porque muita gente pergunta: vai ter escolinha? Quando vai ter? E é uma oportunidade para rotarianos, não rotarianos, rotarianos menos experientes e mais experientes, de sempre se atualizarem, ouvirem sobre Rotary, sobre experiências, né? Então, é muito bom ter esse espaço aqui nessa reunião. Eu queria começar dizendo que a experiência como presidente do Rotary Clube de São Paulo, ela é singular. Ela é rica, educativa e muito prazerosa, mas dá trabalho. E a gente precisa ter essa exata noção, porque o São Paulo ele tem uma administração em ordem, mais complexa. Nós gerimos vários projetos distritais, projetos globais, em nome do clube, em conjunto com clubes, inclusive estrangeiros, e também fazemos isso como cabeças de projetos para clubes que ainda não têm o CNPJ ou que não têm estrutura para tal. Por quê? Uma vez aprovado o projeto, esse valor do projeto ele é depositado na conta do São Paulo e a gente faz todos os desembolsos para poder executar aquele projeto. E depois tem que prestar contas. Prestação de contas ela é também trabalhosa, mas, graças a Deus, o São Paulo tem todas as contas aprovadas por Rotary, né? E isso repercute no distrito e muitos clubes buscam a nossa ajuda. E aí, então, não é o presidente que faz, mas são os diretores, e no caso aqui da fundação é o Márcio, né? O clube tem uma administração composta por 2 secretárias, que eu quero mais uma vez parabenizar a Isa, a Gabi, estão cada dia melhores, sendo aí orientadas e treinadas, elas produzem muito bem, tá? Essa administração com as secretárias, ela é importante porque a gente responde a inúmeros ofícios, há uma série de obrigações que o distrito nos exige, que Rotary Internacional nos exige, né? Tais como a inclusão de novos sócios no MyRotary, a exclusão de companheiras e companheiros que se desligaram do MyRotary. Isso interfere em 2 contas, que é o per capita de RI, que é um valor que o Rotary Internacional cobra por cada associado, né? A gente paga isso, João, a cada 6 meses, correto? E o per capita distrital, que é todo mês, e também sobre os membros ativos, né? Afora isso, a gente tem um boletim que também é tradicional, não só no distrito, mas em termos internacionais. Ele é executado com a colheita das mensagens, das notícias, dos eventos que são produzidos pelo Rotary, pelo clube, e dos quais, inclusive, o clube participa. Nesse caso, a secretária Nancy, que encabeça isso, então ela passa colhendo tudo, faz o boletim com as meninas, e quem tem tido o prazer e a oportunidade de ler o nosso boletim mensal também tem aprendido, porque nós temos lá colunas do governador Cizenando, colunas da Ana Maria, o Wagner tem escrito também, o governador Chedid também escreve, entre outros, né? Eu não vou citar todos que eu posso estar esquecendo de alguém, né?
mas é um trabalho que é perene. E o nosso clube, ele tem essa característica também. Não se deixa projeto para depois. Todos os projetos iniciados, eles são continuados, terminados, e se eles se esgotam em algumas reuniões, eles são renovados. Por exemplo, o RILA a gente faz todo ano, né? Treinamento dos educadores sociais está na 10ª edição. O trabalho que é feito pela Carla, pelo Lívio na Praça Rotary e outros, também é uma coisa perene, junto com o Rotaract Club Mackenzie, né? Todos os trabalhos da diretoria da Tânia, que ontem colocou alguns vídeos, né? Deu para ter uma amostra do que essa diretoria trabalha, né? Então, assim, no São Paulo, a gente não interrompe projeto, né? Não é que nem no mundo político, que cada um que entra quer fazer a sua moda, vai fazer os seus projetos e descontinuar os outros, né? E todos os nossos projetos, se vocês forem ver nas 7 áreas de interesse do Rotary Internacional, né, que a gente pode relembrar aqui rapidamente, né? Meio ambiente. Rotary foi precursor na defesa do meio ambiente desde 1980, com o presidente Paulo Vieirato da Costa, se eu não me engano. Paz, prevenção e tratamento de doenças, água, higiene, saneamento, saúde materno-infantil, educação, desenvolvimento econômico comunitário. Praticamente o Rotary São Paulo desenvolve atividades dentro dessas 7 áreas de enfoque, né? As palestras que o Alberto faz com a Tânia para os jovens, na área de medicina, né? Trabalho do meio ambiente que é feito não só na Praça Rotary, mas no plantio de árvores, dos bosques urbanos, o apoio que a gente dá às campanhas de vacinação da poliomielite, testagem da hepatite, né? Os trabalhos de educação que são feitos, nós temos um projeto com a Associação Evangélica Brasileira, né? Quem cuida desse projeto é o Márcio e a Carla, quem cuida são eles, e é para ensino. Atualmente, eles estão, esse curso que está sendo pago pelos projetos do Rotary, ele é para a cultura africana, afro-brasileira, porque não se tinha, né, Nancy? Foi você que, inclusive, arrumou a professora, né? Não se tinha esse curso mais fácil, de fácil acesso para essa população. Então, assim, eu não vou citar todos, com certeza eu vou esquecer, mas o que a gente tem que entender é que, sem juízo de valor, a gente não faz assim, por exemplo, uma atividade Y para arrecadar alguma coisa para fazer outra. Ou, por exemplo, até para arrecadar e para pagar mensalidade. Isso é contra, não se pode fazer, né? E nesse sentido, da parte financeira, na minha gestão, com a ajuda dos tesoureiros, do João, a gente, dentro dos parcos recursos, a gente conseguiu chegar até agora. Não devemos nada, não tem um per capita devendo, não tem nada devendo. A gente só não tem capacidade de investimento. Muitas vezes eu tenho que ser o chato e falar não dá, né? Porque a gente acompanha o caixa com os tesoureiros todos os dias. 3 vezes por semana nós recebemos o extrato, a planilha de pagamentos de desembolsos do clube mensal, e todas as informações financeiras para que a gente possa decidir o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? Eu espero que o Alva, perdão, eu espero que as próximas gestões
o Rubens, Nancy, o Celso, elas possam ter um caixa um pouco mais folgado. O nosso caixa hoje, a nossa receita, ela vem exclusivamente de mensalidades. São poucas as oportunidades que a gente tem um ingresso de um valor extraordinário. A nossa participação nos fóruns tem rendido um valor, né? Mas são valores não muito expressivos e pontuais, né? Então, a gente tem que ter essa cautela e trabalhar de forma espartana. Mas não faltou nada em termos de desembolso do estritamente necessário ou do obrigatório, né? Nós, inclusive, adquirimos um computador novo para que nós pudéssemos ter todos os nossos documentos gravados e arquivados num computador novo, para não sofrermos aí o risco de um apagão, de uma perda de arquivos, né? Nesse sentido, pelo menos isso a gente tem. E nós temos planilhado, já falei para o Rubens, inclusive, nós temos planilhados com as meninas tudo o que foi feito dentro da gestão, desde a parte financeira, envio de documentos para contabilidade, tudo, senhas e tudo mais. Eu, inclusive, há um mês e meio atrás, eu mandei um e-mail para as atuais secretárias, tesoureiros, para o próprio Rubens, aonde nós temos planilhado as nossas senhas, login e todas as informações necessárias, né? Fora isso, a gente deu seguimento ao projeto de digitalização, que terminamos de pagar a última parcela desta fase do projeto no dia 10 agora, né? E nós temos lá o principal do Rotary, desde os arquivos dos associados antigos, toda a parte contábil, tudo que era necessário em termos de INSS, impostos, tudo que era necessário guardar foi preservado através da digitalização, né? Tem ainda uma parte a digitalizar, mas o que a gente precisava para manter a vida e a memória do São Paulo foi feito durante esse ano, né? Afora isso, como o Álvaro colocou na prestação de contas dele, vocês vão receber, né? A diretoria dele é um guarda-chuva, né, Álvaro? Tem bastante coisa embaixo, né? Mas produziu, teve o companheirismo do Bacalhau, o Ateneu, que é a nossa joia da coroa, né, governador Chicane, certo? Tudo isso foi realizado com sucesso. Toda a logística, contabilização, administração e contratação do Ateneu é feita pela nossa equipe, né? A gente, apesar de fazer com o Norte e tudo, mas tudo foi administrado, gerenciado pelo São Paulo, inclusive com prestação de contas para o Rotary São Paulo Norte, está tudo em ordem. Isso demanda trabalho, preocupação, mas a gente vê que deu certo, né? Nós tivemos 2 Ateneus. Tivemos o Ateneu em 15 de abril e tivemos recentemente o Ateneu com o Paulo Scaff. Eu acho que foi até uma sorte nossa, né? Tivemos 2 excelentes reuniões, né? Está na 52ª edição. Esse ano do Rubens, não sei, mas foi ventilado que mais algum clube poderia participar do Ateneu, né, governador Chicane? Então, talvez o Jardim das Bandeiras. O senhor está sem som. Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, Ótimo. com Eu acho o que vem governador Zacarias. perfeito. Que tem o Prêmio Bandeirante, né? E É eu esse, acho que é esse. é esse, né? Então, eu acho que vai poder somar um pouco mais para que a gente faça aí um evento trazendo um público
interessado, homenageados de escola, e principalmente que a gente demonstre para quem ainda não é rotariano ou para quem ainda não está convencido de ser rotariano, que nós temos atividades interessantes, podemos fazer um network de nível, de alto nível e, melhor, cumprir com o nosso objetivo, que é atingir uma dessas 7 áreas de enfoque do Rotary, né? Ah, a, a, então, esse dia a dia como presidente tira um pouco do nosso tempo, um pouco, né? Eu passo pelo menos um terço do dia cuidando das coisas do São Paulo, né? Com muito prazer, com muita alegria, né? Os diretores, os conselheiros, toda a diretoria também dedica um bom tempo para o São Paulo, porque senão a gente não teria a produção e a produtividade que a gente tem, né? Vocês vão ver na prestação de contas que eu devo fazer no dia 24 agora, o quanto São Paulo faz. E isso só faz porque tem companheiras, companheiros dedicados que exercem os seus cargos nas diretorias ou até sem cargo e que movimentam. E por que a gente movimenta? Porque a gente está aqui, como eu escrevi na mensagem do boletim passado, né, do último boletim, nós estamos aqui para executar o ideal de servir. O ideal de servir tem que atender essas 7 áreas de enfoque. Como é que a gente vai servir se a gente não demonstrar os frutos do nosso trabalho? Por isso que a gente se organiza, cria comissões, cria diretorias e mete o peito e faz as coisas, né? Mas a gente precisa de muito mais. Nós precisamos de muito mais. E também, como eu escrevi no último boletim, é uma opinião minha, então, portanto, pode não ser verdade, com certeza não será uma verdade absoluta, mas assim, eu fico extremamente preocupado quando eu ouço: o Rotary tem que ser atrativo para chamar mais pessoas. Gente, se a gente for trabalhar nesta linha, nós não estamos no Rotary. Nós estamos em qualquer outra entidade que não tem os nossos objetivos e os nossos ideais. Porque quem está aqui e quem vai vir somar conosco tem que ter a exata noção do que nós fazemos. Como eu disse, não é o Rotary servir o associado, mas o associado servir ao ideal de Rotary. É muito diferente. E talvez seja por isso que a gente tem uma porta giratória, não só no São Paulo, mas em muitos clubes. Aliás, em todos os clubes. A gente tem que rever isso. Não vai ser apenas escolhendo pessoas boas, bem intencionadas ou que queiram fazer algum trabalho filantrópico. É outro problema. Quando a pessoa fala: não, vocês fazem trabalho filantrópico e eu também gosto de fazer, eu falo: tudo bem, mas lá a gente faz projeto, né? A gente faz projeto, nós identificamos um problema, fazemos o projeto, corremos atrás do dinheiro que se chama subsídio e aí nós executamos. Por quê? Não é a nossa função distribuir sopa embaixo do minhocão. É louvável? É, mas não é a nossa função. Não é a nossa função fazer rifa para comprar alguma coisa para entregar para uma entidade. Não é a nossa função. A gente pode mais. E como o diretor Antiódio fala, o Rotary ele atua no atacado e não no varejo, né? E não pode pensar de forma diferente. Vamos mudar esse entendimento, se vocês concordarem comigo. Aqui, nós pagamos para trabalhar. A gente paga para estar dentro do Rotary. Mas por quê? Porque nós somos idealistas. Se a gente não fosse idealista, ou não for idealista, a gente não fica 6 meses. Só que eu tenho aqui pessoas que estão há 40 anos no clube, no Rotary, há 60 anos, há 54. Ou seja,
tem coisa boa e a gente tem idealistas. Nós precisamos fomentar isso. Por quê? Quando a pessoa entender que o Rotary é um local para realizar um ideal, quem é que não tem o ideal de ter paz no mundo? Quem é que é contra preservar o meio ambiente? Quem é que é contra investir na educação? Não só na educação infantil, mas na educação do adulto, inclusive, que é o que a gente tem feito. Nós fazemos isso, né? Não vai adiantar, né? Então, talvez o Chueiri Pai tenha razão no que ele falou outro dia para mim. Olha, o São Paulo não é para qualquer um. Aliás, o Rotary não é para qualquer um. Não é para qualquer um que não tem ideal. Certo, gente? Então, eu queria deixar isso muito claro, porque eu, nesse ano aqui, né, eu e todo o conselho diretor, mas digo assim, dá desespero a gente trazer um novo associado e saírem dois, três no mesmo mês. Dá desespero. Só que se a gente for correr atrás só para repor isto, nós estamos errados, né? Então, eu conclamo, né? Isso eu já conversei com o Sérgio, eu conclamo todos que forem convidar alguém para o Rotary, né? Que comecem diferente. Olha, fulano, eu participo de uma entidade que tem essas áreas de enfoque, tem esses objetivos, esses ideais. E com isso a gente trabalha, a gente se realiza como pessoa, se realiza como profissional, né? Mas é diferente a história. Você vai pagar para trabalhar, né? E vai pagar com gosto. Aí a gente tem a parte boa, que são as viagens, são as conferências, as convenções, os treinamentos, né? Nós estivemos agora recentemente em Águas de Lindóia com um grupo grande, 23 pessoas, né, Juliana? Tânia, elas montaram lá um grupo com a nossa fantasia de anjinho. Nós tivemos dois anjos excelentes no nosso bloco, né? Só não ganhamos porque acho que houve alguma marmelada lá, mas tudo bem, a gente marcou presença, né? E foram 4 dias excepcionais, como eu tenho certeza que os dias no Encontro Rio-São Paulo também foram maravilhosos, né? Não dá às vezes para a gente ir em tudo, né? Mas, por exemplo, vai ter agora em Socorro. Tenho certeza que quem tiver condição de ir, que é agora, nessa semana, vai poder também se divertir, vai estreitar laços. E às vezes, nesse estreitamento de laços, a gente faça um networking focado. Por exemplo, todos nós somos profissionais. Se a gente não tem uma classificação, a gente não pode, uma classificação profissional, a gente não pode entrar no clube, no Rotary, né? E com quem que você vai fazer negócio? Com quem você confia? Com quem você conhece e confia? Ou com um estranho? Né? Só que isso não vem com 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, às vezes nem um ano, com dois. A gente tem que conhecer para passar a confiar. E na medida em que você exerce trabalhos juntos, projetos juntos, você fala, poxa, esse aqui não trabalhou bem no projeto, eu acho que não dá para trabalhar em outra forma. Normalmente é assim, né? Então a gente tem que conhecer. Conhecendo, a gente passa a confiar, e em quem a gente confia, a gente passa a fazer negócio, né? Eu acho que é o inverso, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, né, dessa dedicação de todos, mas o presidente tem que destinar um tempo a mais, obviamente, é o ônus do cargo, né? Isso você não consegue fazer, se dedicar, se você não tiver algumas coisas, né? Apoio do clube,
apoio da diretoria, óbvio, apoio das nossas duas secretárias colaboradoras, como eu já falei, porque elas resolvem muita coisa para a gente, né? O apoio de um protocolo que não almoça, um protocolo econômico, né, Fredmo? Se não tiver o apoio do protocolo, né? Dos protocolos, mas de como o Fredmo exerceu essa função quase que em todas as reuniões, o protocolo é um braço direito, assim como o tesoureiro é o outro braço esquerdo. Nem sei quem é o esquerdo e quem é o direito, mas se a gente não tem esses dois, com mais uma secretaria, não sai. Não sai, porque o dia a dia nosso, afora das diretorias e comissões, é esse aqui, né? É protocolo, secretaria e tesouraria, né? Pelo menos foi a minha experiência. Afora a questão dos conselheiros, né? Eu tive excelentes conselheiros, tenho ainda excelentes conselheiros, né? Então, isso ajuda muito. Só que só isto, olha só, quer dizer, mas apenas isto ou tudo isto não é suficiente. Se você não tiver apoio no teu trabalho, no meu caso das minhas sócias, das colaboradoras, não sai, não sai. E, por fim, e não menos importante, né? Se a gente não tiver apoio da família, com participação, com entender que às vezes você está deixando de conviver uma parte para cumprir com as obrigações de Rotary, né? No caso, eu tive muita sorte, a Andréia acompanhou, abraçou, a Maria Eduarda acompanhou, abraçou, minha mãe no que foi possível, minha irmã. Esse apoio eu reputo fundamental, porque é onde você consegue forças, né? Então, muitas vezes eu já estava cansado, aí a Andréia e a Maria Eduarda falavam, não, vamos, eu vou junto com você, né? Elas foram em 38 posses comigo, a Andréia foi em mais 4 sozinhas e a Maria Eduarda ainda foi em mais 2 sozinhas, né? Então a gente conseguiu cobrir aí bastante posse, né, de 40 e pouco, 44 posses aproximadamente, no universo de 83 clubes à época, né? É bastante, né? Então, gente, a gente não faz nada sozinho, não faz, não faz, né? Eu não estaria aqui falando se não fosse a oportunidade que vocês me deram, né? E eu recomendo para que todos, todas, né, entendo possibilidade ou se dispondo que sejam presidentes. Sejam, vale a pena. Eu acho que é um ano, eu não sei quem me falou essa semana ainda, que é um dos anos mais felizes da vida. Eu que falei, Ricardo. Mas foi, governador, isso? Então acho que foi no sábado. Foi. Foi. É um ano extremamente feliz, né? Às vezes a gente está cansado, fica até irritado, mas vale a pena. E olha, ser presidente do São Paulo, para mim, foi um upgrade na carreira que eu nunca imaginava, né? Eu já tinha sido menino presidente do Interact Clube Rio Branco, que ainda existe, é nosso Interact, né? Depois fui presidente do Rotaract Clube São Paulo, esse não existe, infelizmente, né? Eram experiências excelentes, mas nada se compara ao São Paulo. Não, não, não tem. E a gente percebe isso quando você vai para os outros clubes, visitar os outros clubes, né? Eu estive alguns aniversários de afiliados do São Paulo. Olha, quando a gente, em todas, eu avisei que ia, né? Então o pessoal já sabia que é o presidente de São Paulo, tal, mas nos colocam na mesa, ficam felizes, eles pedem para que a gente vá, né? E em todas as oportunidades que eu tive condição e fiz força, eu fui, porque não é uma satisfação pessoal.
mas é uma obrigação de quem está representando São Paulo exercer essa atividade, né? Esse mês, por exemplo, a gente está com overdose de feijoada, mas não tem problema, nós vamos em todas, né? E é isso que faz o São Paulo com a grandeza que ele tem, né? Então eu conclamo todos, quem ainda não está totalmente picado pela mosca do Rotary, que se deixe picar. Vocês não vão perder, vocês vão ganhar, né? Ah, ah. E olha, só o fato da gente saber que toda quarta-feira a gente tem um encontro pessoal é muito melhor, né? Mas virtual é o que nós conseguimos de solução. Quem sabe a gente consiga uma condição financeira para voltar a ter 3 reuniões presenciais, depois 4, né? Que eu acho que é melhor, mas a vida hoje está muito mais corrida, né? O advento do WhatsApp assim, é um crime o que estão fazendo, o que nós estamos passando, porque a gente não tem mais sossego, né? A gente acorda com o celular na mão, vai dormir com o celular na mão. Mas é o que a gente consegue fazer. E olha, só não trabalha quem não se dispõe. Não trabalha quem não se dispõe. Por quê? A gente tem inúmeras diretorias, por exemplo, quer trabalhar? Fala para o Lívio, olha, Lívio, eu estou querendo trabalhar, dá para me encaixar em alguma coisa? Ele vai ter umas 10 para te encaixar, né? A gente falou, tem a diretoria de administração, serviços humanitários, DQA, o Sérgio precisa de todo o apoio, né? Os serviços profissionais que, infelizmente, a gente não conseguiu dar vazão, mas eu tenho certeza que o Rubens, com as diretorias novas que ele criou, ele vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, não querendo, não, espero não ter esquecido de ninguém, mas, assim, todas as diretorias, efetivamente, vocês vão ver na prestação de contas, trabalharam. É impressionante, mas todas trabalharam, né? E olha, gente, esse ano, até por orientação da Andrea, nós fizemos um trabalho de aproximação gratuito com a Afrosp, que é a nossa associação feminina, né, Beth? E a Afrosp está tomando o destino que as suas associadas decidiram, mas foram 20 anos de serviços prestados, e de relevantes serviços, né? Uma das últimas atividades foi a remessa de, eu não sei, eu acho que mais de 200 suportes para um hospital, suportes de seio, né? Para um hospital que cuida de pessoas, de mulheres com câncer, né? Assim, se a gente for ver, é muita coisa, né? A Frosp tinha um valor, que eu não sei qual é, mas ela decidiu doar uma parte para o São Paulo, né? Eu tinha recebido uma mensagem da esposa do Fernando Matos, nosso companheiro Fernando Matos. No dia seguinte, o governador Chicane também me passou essa informação e elas destinaram 80 mil reais para o nosso clube. Não iam destinar para o São Paulo se o São Paulo não tivesse credibilidade. E qual o pedido delas? Usem esse dinheiro, multipliquem para o bem. E é o que nós vamos fazer. Em reunião com os conselheiros e com o tesoureiro, e depois em reunião com a diretoria,
ficou decidido que 50 mil já estão aplicados a perder de vista e 30 mil para as despesas necessárias, com a obrigação de reposição desse valor, né? Então, é mais essa notícia que eu acho que faltou explicar melhor para vocês quando nós fizemos a homenagem para a Frosp, mas é dessa forma, né? E agora, a gente, todas elas, nós continuamos junto com a ASFAR, que na verdade foi criada pelo São Paulo, né? E eu acho que retornamos aonde começamos. E que precisa do nosso apoio, todas as mulheres podem fazer parte, mas todos os associados, homens e mulheres, podem contribuir com R$ 20 por mês, se eu não me engano. Tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a todos, pedir desculpas aí se eu esqueci de alguém. Os acertos foram do clube e da diretoria. Os erros foram meus, tá bom? Márcio, você queria falar? Márcio? Está sem som. É isso aí, diretor. Vamos lá. Eu, presidente, eu peço licença para cometer um pleonasmo aqui, pedindo desculpa para minha esposa, que é professora de português, mas eu queria cometer um pleonasmo. O trabalho do presidente Piragini foi um trabalho maravilhoso. O pleonasmo está aí. Trabalho do presidente Piragini e trabalho maravilhoso. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Você foi uma coluna, um esteio na nossa gestão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Aliás, se eu fosse agradecer a todos que ajudaram, eu teria que falar dos 70 membros, né? Mas os membros da diretoria, os conselheiros, os presidentes de comissão, realmente cumpriram com a sua parte. E quando cada um faz a sua parte, isso não sobrecarrega ninguém, né? Alguns eu amolei muito, como o Márcio, como o João Gilberto, o Sérgio, o Lívio, o Álvaro pediu um monte de coisa, o governador Chicane, governador Cizenando, né? Entre outros, né? Entre outros, a Beth, a Ana Maria me levou com tapete vermelho no Vila Maria. Eu vou agora voltar lá no Vila Maria, Ana Maria. Aquele clube é maravilhoso. Foi por você que eu entrei lá. Isso, muito Então bom. é isso, gente. Eu acho que Ô, eu Ricardo, eu devolvo a queria palavra falar um ao, minuto. ao diretor aí, Lívio. Não, Ricardo, eu queria só fazer uma. Eu, eu levantei a mão aí. É o Lívio. Ricardo, eu queria fazer aqui dar um testemunho para o nosso clube, aproveitando até que tem uma audiência bastante ampla. Eu creio que o Rotary Clube de São Paulo está vivendo um ciclo virtuoso. E esse ciclo virtuoso, ele é absolutamente perceptível através de quem os preside, né? De quem assume a presidência. E é como você falou, o presidente, ele é o tocador, ele tem que organizar, coordenar, fazer, mas o time todo, inspirado, gera um conjunto de obras do clube extraordinário. Então, eu quero muito te parabenizar, viu, Ricardo? Porque você assumiu absolutamente essa condição da presidência, né? A gente sabe o esforço que foi comandar a empresa e, ao mesmo tempo, estar aqui na presidência do clube e dizer que a gente está deixando legados, né? Legados importantes para Nancy, legados para o Rubens, especialmente agora que ele assume, e para todos os demais que estarão à frente do Rotary Clube de São Paulo,
Eu acho que a gente tem aí uma missão muito importante e essa missão a gente deixa bem percebida dentro do clube. E a minha mensagem é que essa inspiração se realmente se propague para todos os nossos associados, para que a gente possa ter cada vez mais um clube com muito companheirismo, com muita dedicação, com muita harmonia, né, entre os seus membros, que eu acho que esse é um legado fantástico que a gente deixa sempre, e que todos possam cada vez mais entender a necessidade de voluntariamente servir o Rotary nos minutos que tiver possível, mas o minuto de cada um gerará horas de servir e de fazer o bem para o nosso clube e para a nossa sociedade. Então, parabéns, viu, Ricardo, pela sua excelente gestão e espero que você continue, né? Não se afaste, está sempre presente, porque deixar a presidência e depois sair de cena é muito chato. Eu acho que a Carla foi um super exemplo, eu, você, vamos dar continuidade a esse resgate, esse alinhamento entre todos nós, né? Olha, Lívio, muito obrigado. E eu quero deixar aqui de viva voz. Foi muito boa a forma como você passou a gestão. Você sentou comigo, explicou, falou tudo o que você achava importante, me deixou um calhamaço de documentos que foram verificados, tudo, né, lidos. Isso facilitou muito. Muito obrigado, viu, Li? E eu estou procurando Sim, fazer da mesma forma com o Rubens, legal, né? ótimo. Muito obrigado, viu? Parabéns, parabéns, velho. Para nós, para nós. Eu levantei a mão aqui um pouquinho, posso falar, Ricardo? Oi, Ricardo. Olá, Estão me ouvindo, Rubens? Sim, muito sim. bem. Olha, eu queria repetir, não vou repetir aos colegas que falaram aqui, mas eu queria primeiro lhe parabenizar muito, porque foi uma gestão primorosa e ela está, o clube está num caminho que me parece muito produtivo, mesmo muito ascendente. E te agradecer muito, tanto a você como também ao Lívio, porque foram grandes professores. Eu acho que eu espero ter aprendido 10% com vocês, que aí eu acho que o clube vai num caminho bom se eu pegar esses 10% pelo menos. E realmente eu aprendi não só todo o lado do servir, como o lado do profissional mesmo, seu na gestão, sabe? Algumas coisas que eu via que você, até às vezes sendo ah, por ser criterioso, às vezes passava alguma imagem um pouco ah, de criterioso demais, e que podia não agradar completamente, mas você estava vendo o bem do clube e prezando pela boa gestão. Parabéns mesmo, e olha, muito obrigado pelo terreno deixado, esse terreno tão bem arado, e vamos em frente. E conto com você também para continuar aí, tá, na gestão. Muito obrigado mesmo, parabéns, 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 parabéns e parabéns pela família, que Muito realmente obrigado. sempre presente. Obrigado, Rubens. Eu agradeço e pode contar comigo, sim. O Lívio, lá um ano e pouco atrás, falou: Ó, você não vai sair do clube depois que você, né? Falei: não, não vou. Então pode contar comigo, viu? E obrigado, Rubens. Você esteve presente quando solicitado. É, eu pretendo ser um vice-presidente também da forma como você foi. Deixar fluir. Você é o comandante. Se necessário, você me chama e eu vou estar pronto para te ajudar, tá bom? Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria também fazer uma pequena explanação, porque já foi muito bem esclarecido pelo próprio Ricardo, o Lívio e agora o Rubens também mostrando que está recebendo
um terreno arado, que é muito bom. Mas eu queria confirmar que o Ricardo tem razão. Todas as vitórias são das equipes, e se teve alguma coisa que não foi bem, é o presidente. Normalmente é assim, mas isso faz parte de qualquer outra organização e não seria diferente na nossa. Eu queria agradecer ao Ricardo, agradecer ao Lívio, e também agradecer ao que o Rubens fará pela continuidade dos nossos desafios. Porque, na verdade, nós vivemos de desafios, porque eles não faltam e não dá nem para você pensar e respirar. É continuar correndo atrás e servindo. E o servir é nossa função, é nosso ideal. Eu agradeço muito ter tido essa mesma posição, mas reconheço que o que vale muito é o que está vindo a acontecer e os novos desafios que sempre aparecem e nos cobram muito da nossa participação. Muito obrigado, Ricardo, também, e acho que o Rubens está muito bem servido, porque a nossa equipe, como a do Ricardo, como a do Lívio, como a que eu tive, foram excepcionais. Eles são uma segurança para qualquer gestão de poder tocar e assumir desafios. Muito obrigado, e obrigado, Ricardo, você marcou profundamente a sua presidência. E acho que teremos tudo de bom pela frente, continuando. Muito obrigado, viu, Ricardo? E muito obrigado aos que me precederam também. Irineu, Perfeito, quem Irineu. agradece sou Parabéns. eu. E eu acho que a gente tem que relembrar para os mais novos, né, os novatinhos, que o presidente Irineu foi presidente no centenário. Centenário, né? Fez o Segurou a batata quente centenário, o tempo todo. fez o centenário tirando água de pedra. Foi com a equipe, mas foi você que comandou, Irineu. Então, a gente vem tendo excelentes gestões, cada uma com uma característica, né? E isso que é o bom. Cada um põe uma pedra lá, vai construindo a casa. Muito obrigado, Irineu, e parabéns, viu? Então, boa tarde aí, me perdoem de estou com a câmera fechada, porque a minha está dando pequeno probleminha, mas na linha aí dos presidentes, eu venho depois do Ranum, e não à toa que estamos aqui no ambiente da Escola Rotária, estou aprendendo muito com todos, e prometo não largar as mãos de nenhum, a começar pelo presidente Irineu aqui, e vou seguir os passos de todos e contarei com a colaboração e vamos dar continuidade, né? Que esse é o nosso lema, né? Então, vamos em frente. Também não quero me alongar muito, eu estou vendo aqui que a gente já está com a hora bem adiantada, né? Então, parabéns, Piragine, e vamos em frente. Obrigada. Obrigado, Nancy. Obrigado, viu? E olha, eu devo também fazer uma última menção, para não ser injusto. A diretoria da Juventude, conduzida pelo Maurício Alexandre, e que conta com a Paula Caldeirão, o Luizinho Chueire e a própria Juliana no Interact, fizeram um trabalho excepcional. O intercâmbio voltou com toda a força, então quero parabenizar o Maurício e a equipe também. Obrigado. Acho que sou eu aqui, né? Rapidinho, Queria parabéns, fazer um comentário rápido. Eu tenho ouvido de muitos governadores, presidente Ricardo, que o São Paulo está num momento maravilhoso. Nunca esteve tão forte. Isso se deve naturalmente à sua gestão muito profissional, à sua liderança e também dos presidentes anteriores, que você está sucedendo tão bem. Então, muitos governadores têm comentado, e ouvi até que
talvez um dos clubes mais pujantes do Brasil. Do distrito não tem a menor dúvida. A maioria dos governadores tem falado isso, tem reconhecido. Então, você e os presidentes anteriores estão de muito parabéns. Muito obrigado, governador Narit Chicane, e isso só é possível com o apoio incondicional que eu tenho na sua pessoa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pessoal, a Márcia vai falar mais um minuto, nós já estamos super atrasados Sim. aí, depois vamos encerrar e vamos deixar para dar os parabéns ao nosso presidente na próxima sessão presencial. Aí eu peço desculpa a todos aí, então a Márcia fala rapidinho, Márcia, por favor. Sim, um Mas segundo. daqui a pouco nós vamos estar entrando na ordinária, o pessoal já está Tá entrando na bom. sala Não, e já estamos aí rapidão. atrasados, tá bom? Para passar para o governador Cizenano fazer o encerramento, por favor. Então, os parabéns eu vou dar pessoalmente, Piragini, e eu só quero te agradecer por você ter me conduzido a este grande mundo que é o Rotary Club. Eu estou muito feliz, sou pequenininha, estou aprendendo, mas obrigada. É um agradecimento em público aqui, meu padrinho, por você ter me trazido para esse grande mundo que é o Rotary Club. Obrigada. Eu que agradeço, Márcia. E você já tem muito trabalho para fazer. Já pode. Pois é, preciso Pessoal, me Falar, interagir Sérgio, melhor. é um prof, excelente, viu? Obrigado, Márcia. Obrigado. Obrigada. posso falar? Lógico. É que o Piragini, todo mundo tem que elogiar o Piragini, porque ele foi um presidente excelente. Mas, abstraindo agora a palestra do Piragini e tirando dela o que restou realmente de informação rotária, porque essa escola é de informação rotária. E dizendo, então, para os meus companheiros aqui presentes, o Rotary, como instituição, uma universalidade de propósito. O Rotary cuida só de projetos de cidadania. O Rotary não cuida de projetos de filantropia. Isso reafirmando o que o Ricardo Piragini falou. Ainda sobre a observação que ele fez que nem todo mundo pode ser rotariano no São Paulo. Eu não diria isto, que é uma radicalização que não cabe, tendo em vista que o Rotary é universal do ponto de vista dos seus propósitos universais, do seu objetivo. Mas eu ainda me reportaria àquela doutrina que eu tenho da dicotomia do amigo e do companheiro, para dizer, repetindo o Piragini, com essa observação de informação rotária, de que nem todo amigo pode ser meu companheiro, mas o meu companheiro tem tudo para ser o meu amigo. E isso funciona em todos os Rotaries na instituição rotária do ponto de vista da sua internacionalidade. Outra coisa que o Piragini destacou, mencionando o secretário, o protocolo e o tesoureiro. Eu diria para todos os meus companheiros que todos que aqui estão, que ainda não foram presidentes, têm vocação para ser presidente do Rotary Club. E sendo presidente, vocês nunca se percam em escolher aqueles rotarianos que são impectores com o presidente, que é o secretário, que é o protocolo e que é o tesoureiro. Esses quatro são os executivos do Rotary, é que comandam, na realidade, o Rotary Club. Presidente, secretário, protocolo e tesoureiro. Meus companheiros, nós estamos vivendo a última sessão da nossa Escola de Informação Rotária. Neste mês de junho, que é o mês último do ano rotário anual, que se inicia o nosso exercício rotário em 1º de julho e termina no dia 30 de junho. E aqui nessa plateia tem um companheiro que me cooptou, sugerindo que eu fizesse uma apologia como a palavra final desta sessão ao presidente Piragini. E houve uma sinergia, ainda que ele não saiba,
porque essa seria realmente a minha tarefa como coordenador deste nosso programa de Escola de Informação Rotária. Então, meus companheiros, o ano rotário, ele se esvai realmente no mês de junho, ele se esvai, eu diria, nos degraus do implacável horizonte temporal, porque é o tempo em que se renova as administrações do Rotary no mundo inteiro. Nessa transcendente contemplação planetária, eu reafirmo a minha convicção doutrinária, sempre definindo o tempo, meus amigos e meus companheiros. O tempo é duração de consciência. Vou repetir. O tempo é duração de consciência. Um ano se esvai, a consciência de cada um é que dirá se foi rápido ou se não foi rápido este tempo. É duração de consciência. Para os apressados, impacientes ou desatentos, o tempo da vida diária supera sempre a expectativa da compreensão, daquela compreensão imanente, enquanto para os portadores do livre-arbítrio responsável, a compreensão da vida diária decorre da consciência que eu diria transcendente, consciência transcendente. A atividade diária na vida ordinária, eu diria e enfatizo, a compreensão e a atividade na vida ordinária de cada um de nós projeta um universo cósmico na vida de cada um e projeta as qualificações da liberdade de expressão. Esse é o ego imanente como o foco evolutivo da personalidade de cada um. E o transcendente desse objetivo, na sua individualizada presença divina eu sou, que é o mestre interno que cada um de nós tem no nosso próprio coração. Cada um tem um mestre interno dentro de si. E sempre se diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Gravem isto. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Desse universo, meus companheiros, da humana sociedade, emerge o cidadão como expressão exemplar na sua profissão, na prestação ordinária dos serviços, que eu digo, serviços prestados à vida e serviços prestados a Deus. E nele se reconhecendo o rotariano, nessa profissão, como o escolhido. Eu diria que o rotariano é o escolhido. Sim, o escolhido na prática das duas mãos do ideal de servir, na imantação do dar de si antes de pensar em si. Esse é o mantra rotário que eu erigi, semelhante ao mandamento da lei de Deus, do amar ao próximo como a si mesmo. E a contramão, no ideal de servir, na aurora virtuosa da rara oportunidade de realização pessoal, meu caro presidente. Rara oportunidade de realização pessoal, que é a ênfase que você deu na sua palestra hoje, dizendo o que é ser rotariano, ou como ele deve absorver o ideal de servir. E a consciência transcendente sobre a instituição rotária ditará o tempo da sua duração. Vou repetir. A consciência transcendente sobre a instituição rotária ditará o tempo da sua duração. É a duração da consciência de cada um. Para uns, uma breve e extemporânea duração, medida segundo os parâmetros dos interesses egocêntricos de muitos que estão, inclusive na nossa entidade. Para outros, a resiliência emergente, a maturação transcendental da consciência rotária. Consciência rotária, eu disse. Calibrada na perenidade do companheirismo como meio, o companheirismo como instrumento da ideologia do servir. Lembram-se que essa é uma outra dicotomia que eu estabeleci nesta minha doutrina do Rotary. O servir rotário, o companheirismo como instrumento do servir rotário. Eu ordenei este prefácio doutrinário, meus companheiros,
para acomodar a emergente expectativa, a metafísica do presidente. Eu diria, metafísica do presidente. O presidente Piragini, para evitar que o destaque da sua atividade seja moldado na banalização do elogio. Olha só, eu fui procurar a metafísica do presidente Piragini para evitar que o reconhecimento da excelência do seu trabalho fosse banalizado pelo elogio simples. E sim transmitir o reconhecimento e a excelência do homo rotário. Eu falei homo rotário, pela emergência da sua consciência imanente, por seu serviço prestado à vida e sua consciência transcendente, por seu serviço prestado a Deus, ou seja, serviços prestados à comunidade e serviços prestados cumulativamente ao Rotary como instituição. Então, atentaram, meus companheiros, serviços prestados à vida no plano imanente da nossa vida diária e transcendente, como serviços prestados à comunidade, ao Rotary como instituição. Eis aí a metafísica do presidente Piragini. A perseverança e a determinação no horizonte telúrico da sua ação rotária. E homo rotário ético, cumpridor e propagador do imperativo categórico da prova quádrupla, no horizonte quântico do eu sou o cidadão rotariano. A identificação do presidente Piragini, meu companheiro presidente, como expressão dessa metafísica, na inegável projeção do seu Cristo em atividade, como presidente, praticando a ação rotária na sublimação dos atributos que a divina providência lhe outorgou. Presidente Piragini é o homo rotariano, um escolhido. E eu diria ainda mais, Piragini, que você abraçou, como presidente, aquela rara oportunidade de realização pessoal que o Rotary oferece. Você não entrou no Rotary para realizar projetos ou nem entrou no Rotary perguntando se o Rotary tinha projetos. Mas você, como tantos outros inúmeros rotarianos, entra no Rotary exatamente porque essa dupla mão do ideal de servir oferece essa rara oportunidade de realização pessoal. E você absorveu do Rotary essa rara oportunidade de realização pessoal. E o Rotary lhe agradece pela minha palavra, porque você deu ao Rotary também uma rara oportunidade de realização para que o Rotary instituísse, através das suas realizações, a própria projeção da universalidade de propósito que o Rotary encerra no mundo inteiro. Parabéns, Piragini. Esta é a mensagem que eu lhe dirijo e que ficará traduzida para a história escrita nos anais do nosso Rotary Clube de São Paulo. Muito obrigado, companheiros, pelas suas presenças, por este instante maravilhoso nesta apologia do presidente Piragini, e até a reunião. Muito obrigado, governador Cizenando. Eu não tenho palavras para agradecer, não só essa apologia, mas principalmente por todo o apoio ao longo desse ano. Muito obrigado mesmo, viu? Agradeço de coração. Bom, presidente, nós estamos já há 13 minutos na reunião ordinária, no horário da reunião ordinária. Hoje ultrapassou muito o horário. O Fred deve estar preocupado. Eu acho que aí Mas é um fica atraso a seu que vale a critério, pena, presidente. Sérgio. Se der 5 minutos para o pessoal, eu já ponho o Fred direto. E desculpe aí pelo horário, a gente não teve como. Foram muitos elogios. Muito obrigado, aí, não deu Sérgio. para conter aí as falas. Eu acho que a gente já pode passar por Fredmo, porque o nosso palestrante
o Dr. Taki Cordaz já está na linha aí.